Meus amados irmãos e irmãs, por gentileza vossa, podeis tomar vossos assentos. Queridos irmãos, constitui-se para mim uma alegria poder voltar, e aqui vou usar um jargão do pastor Vicente, a linda cidade de Toledo e a igreja. E é impossível não relembrar os anos que eu morei aqui nesta cidade em 1966. Muita gente aqui não era nascido. Até aqui nos tem ajudado o Senhor, podem dizer isso com verdade. Rever companheiros, irmãos, e também meu irmão Dinael, e enfim. Obrigado pela recepção, pastor Vicente, nosso companheiro na mesa diretora. Em 1979, eu fui ao primeiro simpósio da ETAD, o curso foi lançado aquele ano, e lá chegando, ouvindo um daqueles pastores, ele deu um ensino, e dentro do seu ensino, ele contou uma ilustração de um menino que foi à escola e voltou entusiasmado por aquilo que ouviu. E ele chega e diz para a mãe: mãe, eu aprendi uma coisa na igreja hoje. Eu sei a diferença, o que é pregar e o que é dar estudo. Mas a mãe, ocupada com os seus afazeres, nada prestou atenção, até que ele vai e puxa na barra da saia: mãe, eu sei a diferença entre dar estudo bíblico e pregar. A mãe se volta para o filho: e tá bom, meu filho, então diga aí, qual é a diferença? Conta aí, o que é que... Olha, o pastor disse o seguinte, que dar estudo bíblico é assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tá bom, e aí? E pregar é diferente, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então vamos dar estudo bíblico. Gostei da sua risada. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo de número 13. E eu peço que você permaneça com a sua Bíblia aberta, porque eu não vou fazer aquela leitura até o versículo 33, mas à medida de ministrar a palavra, vamos pensando e falando sobre o que o texto diz. Mas o versículo primeiro diz, aliás, o versículo 13, o primeiro a ler: e eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Amém? Queridos irmãos, queridas irmãs, todos conhecem esse texto, sabem desses dois discípulos que saíram de Jerusalém logo após a crucificação do Senhor Jesus Cristo, e passado algum tempo viram que nada tinha lá naquele lugar e resolveram sair de Jerusalém voltando para Emaús. Enquanto isto, eles conversavam. Então eu inicio perguntando aqui, obviamente uma pergunta muito simplória: algum de vocês não tem problema nenhum? Você está com a igreja com bastante problema, meu amigo. Agora, a coisa que vou perguntar aqui tem a ver com a palavra problema. Você sabe qual é o problema do problema? Você já parou para pensar
Qual é o problema do problema? É que quando termina um, vocês têm problemas mesmo. Nós temos problemas. Quando resolvemos um problema, sempre vai aparecer outro para ser resolvido. É fatal. Eu dirigi por 55 anos entre congregações e campo. Foram 55 anos trabalhando no rebanho, com o rebanho, enfim, servindo ao Senhor. E eu não me lembro de um dia que não houvesse qualquer tipo de problema. Imagino que muita gente pensa assim, mas o que tem a ver os dois discípulos saindo de Jerusalém, indo para Emaús, com essa sua assertiva dizer que o problema de um problema é o problema? Porque quando se resolve um problema, é fatal surgir outro problema. Como dizia o finado pastor Eufêmio Mialik, fundador da Assembleia de Deus em Apucarana. Pastor Mialik, paz do Senhor, russo. Como que vai o senhor? Como na terra, né? Como na terra. Como na terra. Esse era o jargão dele. Então, enquanto eu e você estiver aqui, irmão, fica tranquilo. Problemas haverá. Mas a vitória é nossa, em nome de Jesus Cristo Salvador. O problema do problema é que o problema suga a nossa força. E às vezes a gente no púlpito fica dando aquela olhada no pessoal, e de repente a gente olha para o companheiro. Está acontecendo alguma coisa com o Zezinho? Não. Pois é, parece que o semblante dele está meio... Não é assim? Ou vocês olham de lá para cá, poxa, eu acho que o irmão fulano está com problema, porque olha a cara dele, está de problema. O problema suga nossas forças, nos abate, tira o bom humor. Teve aquele dia que você amanhece, o marido pergunta, está acontecendo alguma coisa? Meu bem, nada não. Ou vice-versa. Mas o marido, a mulher sabe com quem está casado. Você não quer dizer, mas a tua cara está dizendo que você está com problema. Ou eu estou exagerando? É isso mesmo? É mesmo? Ah, está certo. O corpo cansa quando você está com problema. Você amanhece o dia, parece que está doendo tudo. Que você dormiu tenso, preocupado. Às vezes, o Rivotril ficou na farmácia, você não trouxe. Tem gente tomando Rivotril por aqui. Eu já tive um tempo na minha vida, 20 e poucos anos atrás, que eu tomava 3 Lexotans, tomava Rivotril, tomava maracujina e ficava assim, aceso. Mas um dia eu disse, sabe, Senhor, eu vou me libertar desse trem. E faz muitos anos que eu não sei o que é um remédio desse naipe. Mas a gente apela para poder descansar. É natural. Não estou aqui fazendo senso de julgamento a ninguém. Mas vou mostrar para vocês algo interessante que poucos pregadores talvez, né? Então, o problema tira o bom humor que a gente tem. Tem dia que você amanhece falante, contando anedota, brincando e tal coisa. Tem dia, de vez em quando, já ficou mudo, Daniel? Minha esposa. O problema traz angústia na nossa alma, que é a sede dos nossos sentimentos. Angustiado, mas a Bíblia diz, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Glória a Deus. Agora eu quero aconselhar dizendo, você ao contrário de ficar olhando para os problemas, tira o olhar do problema e olha para aquele que resolve o problema. É importante. Agora,
A lição que nós vamos poder tirar desses dois discípulos e que Jesus os acompanha em dado momento, qual era o problema daqueles rapazes? Você já parou para saber? Eles conviveram com um tal de Jesus. Quando faltava pão, ele multiplicava. Faltava peixe, ele multiplicava. Tinha um morto, ele ressuscitava. Vinha um leproso, ele curava. Tinha problema, Jesus resolvia tudo. Irmão, você já pensou, você tem uma pessoa do teu lado que resolve tudo na hora? Tem uma tempestade, vai afundar o barco, ele só levanta e diz, aquieta. E volta a dormir. Irmão, você já pensou um negócio desse? Você já parou para pensar num negócio desse? Ter alguém do seu lado ali. Não? Só que esse alguém morreu. Esse alguém foi crucificado. Esse alguém foi sepultado. Então o que eu vou ficar fazendo em Jerusalém? Então quem criou o problema, entre aspas, foi o próprio Jesus. Na sua ausência, falou, o que vamos fazer aqui? Quem cura? Quem salva? Quem liberta? Quem tem palavra? Quem isso, morreu. Morreu. Eles não sabiam que Jesus haveria de ressuscitar. E esses dois discípulos, com certeza olharam e viram, não temos horizonte, porque julgavam eles que Jesus ia estabelecer um império, ia tomar dos romanos. Eles talvez não entenderam bem, aliás, lá na frente Jesus vai falar que eles não entenderam, chamando a eles mesmos de honestos incrédulos. Então eles se sentem derrotados. Quando vem o problema para nós, irmãos, a primeira ideia que nos surge, como é que eu vou vencer isso? Como é que eu vou atravessar por esta noite? Como é que eu vou fazer? Seja qualquer área, financeira, saúde, enfim. Problema é problema. E cada um tem os seus problemas. Mas a pergunta vem, como é que eu vou resolver esse problema? E às vezes nós não temos resposta. Eu quero crer que aqueles dois discípulos sentiram isso. Então eles saem, vão para Emaús. Pelo que denota o texto, eles moravam lá, porque chegaram em casa. Então, se não existe mais horizonte, a gente procura soluções. E aquele sentimento de derrota. E aí, no versículo 15 diz assim, e aconteceu que, indo eles, falando entre si, e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Quando você está preocupado, quando eu estou preocupado, quando nós estamos preocupados, do que é que nós falamos? Hein, Vicente? Problema. Você telefona para o companheiro, está batendo um papo, de repente, e daí, aquele negócio? Porque problema é um problema, irmão. E esses dois discípulos não eram diferentes, eram seres humanos. E eles estavam conversando entre si a respeito de tudo que havia acontecido. Então, queridos irmãos, isso significa, irmãos, que a pessoa fica olhando para o problema e fica como que numa roda procurando uma solução e a frustração chega, mas não antecipando, contudo já dizendo, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã.
De sorte, queridos irmãos, que quando a gente foca demais para o problema, acontece isso aqui. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas, olha o mais aparecendo aí, os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. Quando a gente foca no problema e dá a potencialização ao problema, sabe o que acontece? Perdemos a consciência de que Jesus está ao nosso lado. E esta noite quero mais uma vez afirmar: o Senhor prometeu: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A igreja precisa vivenciar. A igreja precisa, quando digo igreja, eu digo ao membro em particular, ter a sua experiência com o Senhor. Se você olhar de Gênesis Apocalipse, os servos do Senhor não teve um que não teve problema, todos eles teve problema, com gente boa dentro de casa, tendo problema. Mas veja como é que aconteceu ao longo da história. Aliás, Salmo 91 é fantástico, diz assim: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Ser crente, irmãos, é vivenciar a palavra, é crer na palavra, ter experiência na palavra, porque a luta vem e passa, mas não desanime não. Quem tem Jesus Cristo já tem a salvação, diz o poeta. Porque o versículo diz: enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Alguma coisa não deixou que eles reconhecessem. E você já percebeu que quando está com problemas, vem aquela sensação: eu vou na igreja, mas parece que Jesus me abandonou. Eu oro, mas parece que ele não me escuta. Pastor prega, mas eu não sinto nada. A irmã Ziquinha cantou aquele hino, as batidas do martelo, mas não vi nada. Sabe por quê? Porque eu e você estão potencializando o problema. É só um problema, meu irmão, maior é o Senhor. Descansa na promessa do Senhor Jesus Cristo. Descansa nele, ele é o meu pastor, diz o salmista. Em nada há de me faltar. Ele lá na frente ele diz: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Por quê? Por quê? Porque tu estás comigo. Ora, isto posto, meus amados irmãos, tenho certeza que se perguntar, muitos vão dizer: já tive isso aí, pastor, sentindo que parece que Jesus me abandonou, parece que Jesus não está nem aí comigo. Ele vai abençoar a irmã Mariquinha, mas eu não, Zezinho aqui não. Meu irmão, Jesus não faz distinção não, meu irmão. Não faz distinção não. Não faz, Ele te ama. Receba esta noite a unção do Espírito de Deus e renove a sua fé no Senhor e entenda que esse teu problema tem solução, porque nada é impossível ao Senhor. Uma outra coisa que acontece quando a gente fica focando, olhando demais para o problema, olha o versículo 17. Aí Jesus disse, eu vejo o senso de humor de Jesus aqui:
Que palavras são essas que, caminhando trocais entre vós, porque estáis tristes? Olha quem está perguntando para eles. Jesus tinha um bom humor. Eu, particularidade minha, quando eu leio textos, eu tenho o costume de me colocar no meio daquilo que está acontecendo, começo a imaginar e procurar saber o que é que eu falaria, qual seria a minha participação. Aí Jesus disse assim: que palavras são essas? O que vocês estão conversando aí, Ana? O que é isso? E por que vocês estão tristes? Aí, meus queridos irmãos, nos dá a lição que quando a gente foca no problema, uma coisa que vai embora é a paz de espírito, a preocupação. Se em algum momento eu já dei esse testemunho aqui, eu vou repetir, porque a igreja sempre tem pessoas que nunca te ouviu, então. Mas no dia 31 de agosto de 2013, eu saio de Washington numa viagem para São Paulo, mais de 300 pessoas naquela aeronave. 20 minutos de voo, eu estava sentado na 31C, logo atrás do motor esquerdo. E de repente, no meio da noite, saímos de lá 22h28, aquele motor explode. E aquelas labaredas tomaram conta. E o avião desestabilizou. A cabine se encheu de fumaça escura. As lâmpadas começaram a apagar e acender e apagar. O comissário de bordo começou a falar com o pessoal. Uma senhora levantou e o povo começou a gritar. E o bacana estava lá. E aí? E aí, irmão? O avião está caindo. Encostei a cabeça na poltrona da frente e fiz a oração mais rápida da minha vida. Parece que a minha vida passou como fosse um filme em alta velocidade. Eu disse: Senhor, sou teu servo. Esse avião está caindo. Põe a tua mão, Jesus. Tem misericórdia, Senhor. Eu te peço, socorre. Irmãos, eu não sei explicar. E não me pergunte, que eu nunca tomei nada que me desse aquela sensação. Mas eu tive uma paz. Irmãos, eu estou me contendo aqui para não gritar de alegria. Uma paz que só Jesus pode dar. Aquela tranquilidade. De repente conseguiram apagar aquele fogo. Voltamos para Washington. E aqui estamos para testificar. Por maior que seja teu problema, por maior que seja a tua luta, por maior que seja a sua preocupação, por maior que seja a pressão, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, porque ele tudo fará, e a glória é para o seu nome. Quando Jesus pergunta sobre o que estão conversando, eles param tristes. Param. E perguntam: mas você é estranho aqui? Você não está sabendo o que aconteceu agora? E começaram a testificar. E Jesus escutando. Eu acho que Jesus está de braço cruzado assim, batendo o pezinho assim, né? Olhando. E aí o Cleopas, o outro não sei. Pois é, seu peregrino. Trata-se que Jesus foi crucificado. E Jesus escutando. Imagina a pessoa de Jesus escutando os dois problemáticos lá. Dá uma olhada. Visualiza.
Eu acho que Jesus pensou, eu tenho que dar uma lição nesses dois aí. Será que eu ensinei tanto? Eu mostrei tanto? Queridos, é normal acontecer isso, porque quando olhamos demais para o problema, a gente perde a tranquilidade por causa da circunstância, da pressão. E não tem ninguém que pode dizer, não tem nada. Não, em algum momento, vem aquela sensação, só Deus. Mas há uma palavra do Senhor aqui esta noite. Deus está no controle de todas as coisas, e da tua, da minha e da nossa vida. Bendito seja Deus. Uma outra coisa que acontece é o que está no versículo 18 ao 21. E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido esses dias? E olha Jesus aqui, e ele lhe pergunta, e eles perguntou, quais? E eles disseram, as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras, palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes, nossos príncipes, o entregaram a condenação de morte, crucificaram, e nós esperávamos, olha o tempo aqui, e nós esperávamos que fosse ele, que remisse a Israel, mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram, tudo no passado. Eles estão contando, do ponto de vista deles, a decepção, a frustração, a dificuldade, a luta. Quem sabe você em algum momento tenha perguntado, onde estás, Senhor? Eu já tenho orado, eu tenho lido a tua palavra, eu tenho pedido a oração dos irmãos, essa luta não acaba nunca, Senhor. Eles estavam diante do Senhor Jesus, meus irmãos, e significa que quando estamos com problema, é possível se perder a consciência da presença do próprio Jesus. A gente tem aquela ideia de que Jesus opera mais na vida do vizinho, da vizinha, do irmão. Não, ele é mais consagrado. E a gente começa a se autocomiserar. Mas não é por aí o caminho. Enquanto aqui estivermos, irmãos, temos luta, temos dificuldades, temos problemas os mais sérios possíveis. Mas a boa notícia é, fica na frente da presença do Senhor, espera no Senhor, não arreda o pé, seja firme nos pés do Senhor, e entenda de uma coisa, Ele vai entrar com providências na sua vida. Quando estamos nessa pressão enorme, irmãos, entra uma desconfiança enorme. Eu passei por desertos que eu não tenho tempo para aqui compartilhar, mas entre estes, houve um. O pastor me disse, pastor, vem pregar aqui 3 noites, eu viajo para a África, você se hospeda na casa do vice-presidente, e
enquanto isso eu faço a viagem para a África. E eu fui. Ninguém sabia de nada. Ninguém sabia de nada. Mas só Deus sabe que eu estava passando. Eu estava num aperto. Preguei sexta-feira, que maravilha. Sábado foi outra coisa gloriosa. Domingo à noite, quando estava encerrando o trabalho, o povo estava naquele fervor de alegria. De repente, a irmã Esther, esposa do pastor, levanta aquela mão, parece que eu estou vendo, e irrompe em língua estranha, vem marchando como se fosse um general. E ela vem correndo por lá, profetizando e falando língua estranha, e sobe no púlpito o pastor Vicente. E me alcançou do outro lado. Quando ela chegou na minha presença, eu caí ajoelhado aos pés daquela mulher. Não caí para rolar, não, caí ajoelhado. E ela colocou a mão na minha cabeça e entregou tudo o que eu estava passando. E dentro daquela mensagem, frases tais como: o que eu faço não entendes tu, tão somente não saia da minha presença, porque eu te chamei para a minha causa. Eu vou te devolver tudo que você perdeu, mas não saia da minha presença. Quem sabe é isso que você precisa escutar essa noite. Não saia da presença do Senhor. Não saia da presença do Senhor. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria virá pelo amanhecer. É promessa de Deus, é promessa da sua palavra. Uma outra coisa que acontece conosco quando a gente olha demais para o problema, versículos 22 ao 24. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, vírgula, ponto e vírgula. Porém, eles não ouviram. Quando a gente está cheio de problema, você escuta um testemunho, é a coisa mais linda, meu irmão. Mas a gente tem um ponto e vírgula. Mas faltou isso. Isso é coisa de ser humano. Algumas mulheres saíram, foram lá. Quando a gente fica pressionado pelo problema, a nossa tendência é descrer do testemunho. Levanta-se a irmã Mariquinha para dar um testemunho. Mas eu estou cheio de problemas. Ela fala alegre, chora, fala língua estranha, enxuga as lágrimas, e ela está feliz da vida, o povo está alegrando e eu estou lá. Sabe por quê? Eu estou focado no meu problema. Eu estou interessado no meu problema, quando na verdade eu deveria escutar o testemunho, para de lá tirar a lição, tirar a experiência e pôr a minha vida nos pés do Senhor e buscar a sua presença. Aleluia! Bendito seja o nome de Jesus. É bem verdade que existem testemunhos que você tem que examinar, mas nós somos de um tempo, irmãos. Quem se lembra de Celso Lopes? Só os mais velhos mesmo. Lembra? Ele esteve aqui em Toledo. Esteve ali em Cascavel. Celso Lopes.
Aquele homem pregava de uma forma mansa. O texto dele era: por suas pisaduras nós somos sarados. Eu estava dirigindo o culto na frente do templo em Cascavel. Foi antes do ano 83 que eu saí de lá. Formou-se um tempo de chuva. Aquela multidão lá na frente. E aí ele chegou e veio aqui, irmão Daniel, me arrumou o microfone. Aí ele se dirigiu para a igreja e disse: irmãos, eu vou fazer uma oração. E fez uma oração das mais curtas que eu já vi. Senhor, eu preciso orar por este povo, pregar a tua palavra. Então, Senhor Jesus, segura essa chuva até a hora de eu dizer amém. É o que eu te peço, Jesus, em teu nome. Amém. Logo passei a oportunidade para ele. A pregação dele não era mais que 10, 12 minutos. Ele pregava manso. De repente, nos 7, 8 minutos de pregação, lá no meio daquela multidão, lá vem um grupo de pessoas, e vem, sobe aqui no caminhão que estávamos, vinha uma moça, e os parentes com ela com óculos na mão, e a moça chorando. Aí ele procurou saber o que era. Ela disse: eu estava olhando para o Senhor, lá no meio do povo, e os meus olhos começaram a ter tipo uma coceira, e eu tirei o meu óculos, era 16 graus, eu fiquei com esse óculos na secretaria da igreja de Cascavel por muito tempo. Eu tirei meus óculos, e eu estou enxergando perfeitamente. Quando ela disse isso, a família toda se entregou para Jesus como seu Salvador. Os crentes começaram a orar um pelos outros. Irmãos, aquela noite cadeirante levantou. Não precisou ninguém pôr a mão na cabeça. Os crentes começaram a se abraçar, pastor Vicente. Foi algo extraordinário. Porque o Senhor salva, o Senhor cura, o Senhor batiza com o Espírito Santo, e o Senhor leva aquele que crê para o céu. Foi algo extraordinário, irmãos. Chegou o final do culto, e ele fez a oração final. E quando ele disse amém, dou um doce de coco para quem souber o que aconteceu. Vocês vão comprar no mercado seu doce de coco. Caiu chuva torrencial. Eu fiquei com muletas, com óculos, com cadeira, tudo lá na secretaria. Porque o povo veio surdo, mudo. Irmão, foi algo extraordinário. Estava com ele o finado Eliel Rosa, o pequenininho. Que coisa extraordinária. Porque Deus responde às orações. Nós somos crentes, irmãos. Apesar de estar vivendo um momento dificílimo, nós estamos vivendo uma onda, meus irmãos, que o Satanás está trabalhando para dar um descrédito, e se você não se fundamentar na palavra, é possível fracassar, porque as pessoas ficam olhando para aquele mentiroso que fala as suas mentiras. Irmão, nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. A igreja precisa estar preparada e entender que Ele salva, Ele cura, Ele batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Então, quando estamos com problemas, muitas pessoas duvidam dos testemunhos que outras pessoas lhes dão. Já encerrando o versículo 25 e 27, diz o texto sagrado aqui: e ele lhes disse, depois das 24, né? E ele lhes disse, olha a palavra de Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória?
E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Irmãos, quando nós estamos com problemas, outra coisa que acontece, nós perdemos o entusiasmo pela palavra. Estou mostrando sinais que a gente potencializa o problema em detrimento da nossa carreira, da nossa vida espiritual. Irmãos, é a palavra que nos alimenta, é a palavra que nos renova, é a palavra que nos corrige, é a palavra que vai na divisão da alma e do espírito, é a palavra que traz para nós a condição de entender que o Senhor opera ainda hoje, em detrimento da minha vida ou diante dos meus problemas. Não tem problema, Ele busca aqueles que buscam o seu nome, e a vitória, podemos dizer, é nossa pelo poder do nome do Senhor Jesus de Nazaré. Oh, glória a Deus! Volta de novo aqui o humor de Jesus. Nessa caminhada, eles chegam em Emaús, cerca de 12 quilômetros de Jerusalém até lá. Olha o humor de Jesus. Explica tudo e tal. Aí de repente, olha, vamos chegar. Não, eu estou indo. Eu vejo o senso de humor. Ele fez de conta que ia para frente. Viu, Toderk? Fez de conta. Não, por favor. Chega a tomar um cafezinho com nós. Força de expressão de brasileiro. Tá bom, vamos chegar lá. O senhor vai orar. Se prepara aquela comida e Jesus abençoa. E de repente aqueles que estavam com fome olharam. O jeito dele orar foi diferente. E quando ele orou e abençoou, a Bíblia diz que imediatamente se levantaram e voltaram para o lugar de onde não deveriam ter saído. Voltaram para Jerusalém e com a notícia: Ele ressuscitou! Ele esteve conosco! Jesus esteve conosco, nós conversamos com Ele. Ele foi lá em casa, orou pelo pão e desapareceu. Ele está vivo! Ele está vivo! Ele está vivo! Portanto, esta noite, o problema vem, é verdade, mas a vitória é nossa. O problema chega, mas a vitória é nossa. O problema pode aparecer, mas você é vitorioso na pessoa bendita de Jesus, o nosso Salvador. Que Deus abençoe cada irmão, cada irmã. Levanta a tua cabeça e glorifica o nome do Senhor. Diga: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus. Deus abençoe a todos na paz do Senhor.